Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos conversar sobre a origem do feudalismo. Preste atenção que nós não vamos falar sobre o feudalismo propriamente dito, nós vamos conversar sobre o contexto no qual ele teve origem. Antes da gente entrar no assunto, eu peço a você que se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e ajude a professora aqui a ter um incentivo para continuar produzindo esse tipo de material, tá bom? Então vamos lá. Para a gente conversar sobre as origens do feudalismo, nós precisamos voltar lá nos nossos amigos germanos, os famosos povos bárbaros, assim apelidados pelos romanos. Então, quando os germanos eles se estabelecem nas terras que foram do Império Romano, eles criam reinos. O problema é que esses reinos são muitos, são diversos, mas eles duram muito pouco. Somente um deles se sobressai, que é o reino dos francos, que mais tarde vai dar origem, né? É onde está a origem dos atuais franceses. E por que o reino dos francos é o único dentre todos aqueles reinos germânicos que se sobressai? Simples, porque ele vai ser o mais próspero e o mais duradouro. O primeiro rei franco se chama Meroveu. Então a gente fala que o Meroveu ele dá início à dinastia Merovingia. O que é uma dinastia, gente? Dinastia é um conjunto de reis de uma mesma família. Então essa dinastia se chamava Merovingia em homenagem ao primeiro rei, o Meroveu. Somente com o neto do Meroveu, o Clovis, é que o reino dos francos ele vai se expandir, ele vai crescer bastante. E o que o Clovis ele vai fazer para expandir o reino dos francos? Em primeiro lugar, o Clovis ele vai investir muito nas guerras. Então, através das guerras, ele consegue aumentar muito o tamanho do reino dos francos, das possessões dos francos. O Clovis ele muda a capital do reino para um lugar chamado Lutécia, que é o lugar que mais tarde vai dar origem à cidade de Paris. Com essas guerras contra outros grupos, contra outros povos germânicos, o Clovis ele vai conseguir possuir territórios que hoje abrigam os países como a França e uma parte da Alemanha. Mas não era só com a guerra que o Clovis ele conseguia aumentar o tamanho do reino, não. Tinha uma outra coisa que ele fazia que colaborou bastante para aumentar o tamanho das possessões dos francos. Essa coisa era o casamento. O Clovis, ele se casou com a Clotilde. Os alunos dão muita risada quando eu falo Clotilde, porque eles lembram logo da Dona Clotilde, a bruxa de 71. Mas essa referência não tem nada a ver. A Clotilde, ela era a princesa dos Burgúndios, um outro reino germânico. Quando Clovis casa com ela, ele une os dois reinos, então ele aumenta o seu poder, ele aumenta a sua popularidade. O Clovis também, ele se torna cristão, ele adere ao cristianismo, então essa é uma forma dele conseguir também apoio da igreja. Quando o Clovis morre, começa a acontecer um período de muita instabilidade para o reino dos francos. É o chamado período dos reis indolentes. Por que indolentes? Porque os herdeiros do Clovis, eles não estavam preocupados com a administração do reino. A única coisa que eles queriam fazer era caçar, participar de festas. Eles queriam diversão. Bom, se todo mundo se diverte, se todos os herdeiros estão se divertindo, quem é que toma conta da administração de um reino tão grande como o dos francos? Eles vão dar essa função para uma pessoa que vai ser chamada de mordomo do paço. Então, enquanto os herdeiros se divertem, o trabalho de administrar o reino fica com o mordomo do paço. Com o tempo, sabe o que vai acontecer? Um filho de um desses mordomos do paço, o Pipino, o Breve. Calma, deixa eu explicar porque que o nome dele era o Breve. Na verdade, o Breve era um apelido, né? Porque ele tinha uma estatura muito pequena, o tamanho dele era muito breve. Então, o Pipino do Breve, ele vai dar um golpe de Estado, ele vai tirar do poder o último rei merovingio e ele mesmo vai se declarar rei. Com ele começa uma nova dinastia, a dinastia
Carolíngia, porque o filho dele vai se chamar Carlos Magno. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muitas vezes no Carlos Magno. O Pipino, o Breve, ele vai receber um pedido de ajuda do Papa, porque nessa época os lombardos, um outro povo, tenta ferozmente conquistar, né, o território que vai ser a Itália. Então o Papa pede ajuda ao Pipino e o Pipino com seus guerreiros toma todos esses territórios e doa uma parte desses territórios para a Igreja Católica. Essas terras vão formar, né, o chamado Patrimônio de São Pedro, que é onde está localizado o atual Estado do Vaticano, que é o menor estado do mundo. Depois vocês pesquisem sobre o Estado do Vaticano, porque é muito interessante. Bom, o que vai acontecer? O Carlos Magno, filho do Pipino Breve, ele vai expandir muito rapidamente o território, o império, né? O império do Carlos Magno vai ser tão grande que ele vai ocupar toda a Europa Ocidental. No ano de 800, o Carlos Magno ele vai ser coroado imperador pelo Papa. Essa coroação do Carlos Magno como imperador tem dois objetivos muito fortes que eu quero que vocês prestem muita atenção, estejam muito atentos a esse simbolismo dessa coroação. O primeiro objetivo é dar uma unidade a esse novo império que eles estão formando, né? Uma unidade entre o império e a Igreja Católica. O segundo objetivo era como que trazer de volta toda a glória e todo o esplendor do que foi o Império Romano, só que agora debaixo do poder do Carlos Magno. O Carlos Magno ele vai começar a ter um costume que é oriundo dos germânicos, né? Que é distribuir pedaços de terras aos nobres. Então o Carlos Magno ele vai distribuir terras a duques, por exemplo. Os duques recebem, se eles são duques, obviamente as terras que eles recebem se chamam ducados e são as maiores terras, as mais próximas do imperador. Os marqueses recebem as marcas, que são os territórios ali de fronteira do império, e os condes recebem territórios menorzinhos. Como nada dura para sempre, o Carlos Magno ele vai morrer no ano de 814, e no lugar dele fica o filho Luís o Piedoso. Por que ele tem esse apelido de o Piedoso? Era por causa da religiosidade dele, que era muito grande. Eu diria até que era extrema. Por causa dessa religiosidade extrema, o Luís, o Piedoso, ele perdeu um pouco o controle ali da administração do império. Então, após a morte dele, os 3 filhos vão entrar em guerra porque os 3 querem ser os imperadores. Essa guerra dura 3 anos e só termina com a assinatura de um tratado, o Tratado de Verdun. E qual é a conclusão que esse tratado chega? É que o império será dividido em 3 partes, uma para cada um dos filhos. Então, o Carlos, o Calvo, ele fica com uma parte mais ao ocidente. O Luís, o germânico, ele fica com a parte mais ao ao oriente. E o Lotário, ele fica ali com a parte central. Lembrando que o nome do cara era Lotário, tá, gente? Não era otário, como os alunos gostam de brincar, né? Gente, mas o que vai acontecer? Com essa divisão toda, o império fica fraco. Se o poder dos imperadores fica fraco, quem vai ganhar poder nesse momento? Aqueles nobres que eu falei para vocês, que receberam terras do Carlos Magno. Então, enquanto o poder central está enfraquecendo, o poder local dos duques, dos marqueses e dos condes, ele está aumentando. É aí que vai nascer o que a gente chama de feudalismo. Mas isso aí já é papo para o nosso próximo vídeo. Então, obrigada por assistirem, curtam o vídeo e eu encontro vocês na próxima videoaula. Um beijo!